Boa noite, boa noite. Vamos chegando. Valéria, seja muito bem-vinda. Vamos chegando, aos poucos o pessoal vai entrando. Bom, gente, estamos em mais um Momento Rap, mais uma quinta-feira aqui reunidas. Fábio, amiga, seja bem-vinda. Júlia, coisa boa, te vi ontem na academia do Eu aqui de novo conectada, muito bem. Gente, então, estamos iniciando mais um Momento Rap, né? Esse encontro que nós temos aqui sempre às quintas-feiras, às 8 horas da noite. E hoje o tema, para mim, particularmente, é um tema muito especial. Deixa eu ver, eu tinha até fixado o tema, deixa eu ver, não fixou não. Deixa eu tentar fixar de novo. Agora sim, tá fixado. Um tema, para mim, muito especial, que eu gosto muito, que é para falarmos sobre liderança, sobre gestão, né? Um tema que eu estudo, que eu busco me aprofundar, que eu amo vivenciar na prática, né? Que eu já tive muitas dores, erros e acertos e busquei realmente entender como é que poderia contribuir com outros líderes para uma gestão eficaz. Então, esse é o nosso tema, né, de hoje. Líder, você faz uma gestão eficaz? O intuito aqui é de verdade a gente partilhar, trocar, vocês também trazerem as dificuldades do dia a dia. E aqui eu vou trazer alguns princípios, coisas que se você colocar em prática na tua rotina, com certeza vai ajudar a aumentar a tua performance enquanto líder, a tua performance junto à tua equipe e os resultados de vocês. Bom, então, dando início, é importante a gente começar olhando um pouco para o contexto, né? O que está acontecendo agora, as mudanças que estão acontecendo e como isso implica em como a gente tem feito negócios e gestão. A gente sabe que a gente vem vivendo, deixa eu só colocar o meu WhatsApp no mudo aqui para não nos atrapalhar. Prontinho. A gente vem vivendo, né, realmente um momento de muitas mudanças, onde a gente já vinha falando sobre mundo VUCA, sobre um mundo que agora é complexo, ambíguo, que realmente exige da gente novas formas de fazer, mas a gente estava olhando para isso, mas sem ser impactado. E aí, quando chegou o Covid, a pandemia, o isolamento social, a gente... Oi, Flávia, boa noite. Seja bem-vinda. Então, quando começou tudo isso, de verdade, a gente foi impactado por todas as mudanças no mercado, pela real visão agora de que é o nosso cliente final que está direcionando, que está norteando o nosso trabalho e a forma da gente fazer. Então, não dá mais para a gente, enquanto empresa... Boa noite, Ranelli. Não dá mais para a gente, enquanto empresa, dizer eu presto esse tipo de serviço, eu entrego esse produto e isso é o que eu faço. Não, agora mais do que nunca a gente precisa olhar internamente para o que a gente sempre fez, para o que a gente entrega, para o que a gente entrega de valor e olhar para o mercado o tempo inteiro para saber o que o nosso cliente está querendo, o que ele espera da gente nesse momento, como é que a gente pode encantar, como é que a gente pode atender, como é que a gente pode chegar até ele, né? Então esse momento da pandemia nos trouxe em todos os ramos de atuação as barreiras de entrega. Como é que a gente vai chegar até o cliente se estamos todos em isolamento? Então isso realmente fez com que as empresas que são feitas por gente, né, que são orientadas e norteadas pelos líderes, tivessem que repensar, que inovar, que pensar o que a gente vai fazer de diferente, quais as adaptações que a gente vai criar, desde da gestão, quem vai ficar em home office, quem vai ficar aqui, até a entrega real para o nosso cliente. Então isso tem demonstrado, falando nesse cenário, que nós profissionais nesse momento precisamos ter algumas competências que são indispensáveis, né? A primeira delas é a flexibilidade e a adaptabilidade, a adaptação. A gente precisa, nesse momento, se adaptar. A gente precisa ser flexível, reagir rapidamente, né, para de fato não ficar preso à forma como a gente fazia ou à forma como a gente estava confortável. Mas o que a gente precisa mudar para a gente entregar? E isso tem que ser rápido. E aí, meus amigos, entrando na nossa conexão com o tema de gestão eficaz, eu quero dar uma notícia para nós líderes. É uma carga muito pesada para nós pensar que a gente vai conseguir encontrar todas as soluções, que a gente vai conseguir fazer todas as mudanças, que a gente vai dar conta de todas as expectativas sozinhos. A nossa cultura sempre mostrou muito um perfil de líder que manda, que direciona,
que carrega, né, essa responsabilidade sozinho, que tem que pensar e dizer para as pessoas o que elas precisam fazer. Mas nesse momento que a gente está sendo invadido de todas as formas, não dá mais para a gente pensar enquanto líder que a gente vai encontrar essas respostas, essas soluções, entregar a nossa melhor performance, o nosso melhor resultado, se a gente estiver carregando tudo isso só. Por isso que, já trazendo aqui um spoiler do que a gente vai conversar hoje, uma gestão eficaz é uma gestão onde nós, enquanto líderes, fazemos o nosso papel de desenvolvedor, de provocador das pessoas, de acompanhar, de fato fazer com que as pessoas façam o que elas têm que fazer, mas não de maneira robotizada, e sim agregando valor, pensando, trazendo ideias, propondo melhorias, olhando para fora e pensando e trazendo e agregando a forma de fazer. E aí sim a gente consegue crescer, entregar os resultados, encantar, surpreender e assim se manter crescendo e entregando o que a gente precisa fazer. Então, eu acredito que a primeira coisa para a gente estar aqui atento é conectar com esse momento, né? É entender que uma gestão eficaz, ela tá o tempo inteiro olhando para dentro para ver como é que tá o nosso processo, como é que a gente está realizando, como é que as pessoas estão se sentindo aqui, mas ela também tá antenada, ligada, conectada, olhando para fora, olhando para o resultado, olhando para como esses stakeholders, né? Ou seja, todas as pessoas, os indivíduos impactados, eles estão percebendo o que a gente está entregando para a gente continuamente promover melhorias. Então, quando a gente fala, né, de gestão eficaz, o que quer dizer eficaz essa palavra, né? Eficaz significa que a gente está entregando aquilo que a gente se propôs. Existe um propósito, um resultado que eu quero alcançar e eu sou eficaz quando eu alcanço esse resultado. Então, quando a gente fala de gestão eficaz, a gente está falando de uma gestão que, com tudo que esse líder faça, realize no dia a dia dele, ele consiga colocar essa equipe para entregar o resultado que precisa ser entregue. Para que essa equipe cumpra a sua missão, alcance o propósito que ela existe dentro daquela organização. Então, isso é fazer uma gestão eficaz. E aí, a gente muitas vezes, quando fala de liderança, fala muito da postura desse líder, da forma de liderar, de como a gente precisa engajar as pessoas, ou então em outros momentos a gente fala do resultado, né, de acompanhamento de resultado, de feedback, de várias coisas que a gente vai olhando de maneira isolada. Quando a gente vem para a ideia de uma gestão eficaz, a gente está falando que eu vou juntar tudo isso, toda a minha performance enquanto líder, para que esses elementos, essas coisas que eu faço no meu dia a dia, comunguem, cheguem em um resultado que eu preciso entregar. Então não adianta a gente, enquanto líder, ter a equipe super encantada, motivada, sabe, alinhada, engajada e tudo mais ada que a gente pode pensar se nós não alcançamos o resultado. Não adianta também nós termos uma equipe hiperprodutiva que faz, que realiza, mas que é totalmente automatizada no sentido de não pensar, de não propor, porque ela não se sente engajada, porque ela não é estimulada a realmente agregar mais, então faz ali o dela, entrega, mas se sente infeliz ali, não consegue realmente ter essa visão de dono e de agregar. Então, quando a gente está falando de gestão eficaz, a gente está falando de todos esses elementos, das pessoas engajadas, conscientes do que se espera delas, competentes para fazer isso, com uma liderança que estimula, que é espelho, que acompanha, que potencializa essa equipe para realmente entregar esse resultado e comemorar e celebrar e ser desejante de entregar mais, certo? Então, como nós estávamos falando, primeira coisa que a gente precisa se conectar quando a gente pensa nessa gestão eficaz, nesse nosso papel enquanto líder, que nós não podemos perder, isso é completamente atual, é desse momento agora, é algo com o qual a gente não se preocupava ou não olhava hoje, mas entendeu que esse é o caminho de resultados prósperos e de empresas que se destacam nesse cenário. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Bom, vi que a nossa conversa, né, os comentários,
estão cobrindo aí, mas dá para compartilhar aqui com vocês, principalmente as duas palavras que estão em amarelo, que é o que a gente mais precisa olhar, né? Papel de nós enquanto líderes nesse momento, nesse cenário que a gente está vivendo hoje, é nada mais, nada menos que incentivar as pessoas que a gente lidera para que elas pensem, para que elas encontrem soluções para resolver os problemas e gerar oportunidades. Ah, Luana, opa, deixa eu descompartilhar e voltar para ver vocês. Ah, Luana, mas isso faz sentido, mas será que é para todas as lideranças, para todos os cargos? Então eu tenho aqui o pessoal de chão de fábrica, do operacional, eu lidero pessoas de escritório, eu lidero pessoas de campo, né, vendedores que vão atender. Eu preciso, enquanto líder, colocar essa minha equipe para pensar, essa é a minha missão, meu papel? Sim, sim. Por vários motivos. Primeiro deles, gente, mais do que nunca agora, isso é uma questão social, de contribuição social. Os empregos que podem ser substituídos por automatização, essa é a tendência do futuro. Esse tipo de emprego de trabalho vai se extinguir em um curto, médio ou longo espaço de tempo. Não posso aqui comentar qual é o tempo de vida de cada profissão, mas cada vez mais a gente tem visto uma tendência de automatização para substituir funções extremamente operacionais, cara crachá, que as pessoas não pensem. Por quê? Porque isso acelera, minimiza erros, barateia para a organização. Então isso é uma tendência. E aí, vindo para o nosso papel social, quando a gente desenvolve a nossa equipe para que eles pensem, a gente está contribuindo para a vida e carreira daquela pessoa, para que ela deixe de ser apenas operacional, ali fazendo, executando, e consiga pensar, criar, agregar e ser importante dentro de uma organização, para que ela se desenvolva e possa ocupar outros cargos que exijam a contribuição dela de pensar. Então essa é uma das primeiras razões que justifica essa importância da gente estimular a nossa equipe para pensar, é por ele, pela contribuição com a carreira dele. Mas não só isso, quando a gente coloca a nossa equipe para pensar, a gente ganha a visão dessa pessoa. Boa noite, minha sogra entrando aqui. Boa noite, Valéria. Boa noite, Mônica. Quando a gente coloca a nossa equipe para pensar, a gente está tendo uma visão externa do que a gente está vendo. As pessoas, elas vão poder, já que são elas que estão ali no dia a dia, encontrar, ser conscientes e protagonistas para encontrar o que elas podem melhorar dentro de um processo, o que elas podem fazer de diferente, o que pode ser otimizado, o que pode ser mudado, uma ideia diferente para a gente agregar valor no que a gente faz. Então, se eu, enquanto líder, estou aqui cuidando de uma série de coisas, eu não tenho a informação precisa de quem está lá fazendo aquela atividade. Eu só vou conseguir enxergar, extrair, pensar no que eu posso ajudar essa pessoa a melhorar e assim melhorar o meu resultado da minha equipe. Desculpa. Se eu estimulá-la para que ela ali esteja atenta no dia a dia dela, para enxergar, para perceber, para me trazer, eu tenho que ter uma escuta ativa para ouvir dessa pessoa o que ela tem para trazer, para agregar e assim a gente melhorar os nossos processos. Isso, gente, independente de cenário de pandemia, é um cenário real de, como eu tinha comentado, contribuir para o futuro dessa pessoa, para a carreira dela, para que ela consiga mostrar no dia a dia dela o que ela faz que eu não enxergo, trazendo as proposições de melhoria e assim a gente otimizar o nosso trabalho e a nossa entrega. E também conectado com esse cenário, como eu tinha comentado lá no comecinho, de pandemia, de Covid, de todas as mudanças, do legado que tudo isso deixou pra gente, é que a forma como a gente sempre fez, não necessariamente, ou melhor, muito provavelmente não vai ser a forma assertiva de fazer agora. Nós precisamos pensar diferente, nós precisamos encontrar novas formas de entregar, de chegar nos nossos clientes. E se eu, enquanto líder, carrego essa responsabilidade, eu tenho que pensar em tudo isso sozinho, a probabilidade de eu encontrar possibilidades, caminhos, ela é muito pequena. Então, para que a gente consiga se diferenciar e ainda assim ser importante encantar o nosso cliente,
nós vamos precisar de todo mundo pensando junto, com as experiências, com a pessoa vai para o trabalho, no caminho ela vê, ela tem uma ideia, ela tá ali, tá realmente pensando no que fazer diferente. Sabe um exemplo para contextualizar disso, da gente provocar as pessoas a pensarem e na rotina dela, no dia a dia dela, ela tá assim ligada. Dia dos Pais, eu fui tomar café da manhã com o João, né? A gente pediu uma cesta de café da manhã. E aí, na hora que a gente tava tomando café da manhã, tinha uma garrafa de leite. E a gente aqui tomando café da manhã, conversando, fomos olhar a garrafa de leite porque de alguma forma chamou a atenção do João. Quando a gente olhou o rótulo, era uma edição família, onde mostrava aqui na lateral, na embalagem, a história da Dona Maria, que era uma das produtoras de leite. E aí lá tinha dizendo uma frase dela. Na outra lateral tinha dizendo: conheça a história da Dona Maria e sua família, com um QR Code, que a gente só colocava aqui o celular e caía direto num vídeo no site contando a história daquela família. Enfim, lá eu e o João com o QR Code, fomos assistir, eu me emocionei, né? O olho encheu de lágrima. Eu sabia que aquilo era uma estratégia de marketing, mas a gente saiu convencido naquele café da manhã que a gente agora só comprava leite daquela marca, porque era uma marca que reconhecia, né, os produtores, que era sensível para de fato fazer essa conexão com a nossa casa, né, e com os produtores de leite. Então, isso foi uma estratégia de marketing, mas que não precisa necessariamente ser pensada por uma pessoa, pelo líder da equipe de marketing. Essas ideias do que fazer, do que inovar, todos nós, enquanto colaboradores, estamos aqui juntos, sendo provocados a serem protagonistas, pensantes. A gente pode trazer uma ideia, a gente pode sugerir, a gente pode agregar para que o nosso trabalho se diferencie. Então, essa a grande missão da gente enquanto líderes nesse momento, é provocar cada membro na sua individualidade, com as suas competências, com o que brilha de diferente, porque cada um de nós temos os nossos brilhos, mesmo que a gente esteja executando a mesma função, para que de fato a gente possa agregar. Então essa é a nossa missão hoje, fazer com que as pessoas pensem, com que elas encontrem soluções para resolver os problemas ou para a gente ampliar, ganhar oportunidade nesse momento. E aí, como eu comentei com vocês, eu trouxe aqui alguns princípios que são orientações de coisas que a gente precisa estar atento de forma sistêmica enquanto líder, enquanto gestor, para a gente de fato conseguir ser eficaz, ou seja, alcançar o nosso propósito, a nossa missão e entregar o resultado que a gente precisa entregar na nossa equipe. Vamos lá? Vou compartilhar aqui com vocês então o nosso primeiro princípio. Primeira coisa, enquanto líderes, que nós precisamos estar atentos é focar nos nossos stakeholders. O que isso significa? Que eu, enquanto líder, preciso não só cuidar da operação, do que tem que ser feito ali, mas pensar, e aí é um exercício, gente, que vocês podem aplicar hoje, saindo daqui, amanhã de manhã, na rotina de vocês, vai fazer toda a diferença. Primeira coisa, quem são os meus stakeholders? Os stakeholders são os indivíduos, as pessoas, áreas que são impactadas pelo que a gente faz, pela entrega do meu setor, certo? Então eu preciso estar consciente de quem são essas pessoas. Então são os pares, meus pares, outros líderes, é a minha gestão de cima, é o meu cliente final, é um fornecedor que eu tenho contato, é um parceiro, enfim, é a sociedade. Quem são essas figuras e quem são essas pessoas que a gente impacta? Então, se eu estou falando, por exemplo, de um líder de uma área comercial, ele tem que estar preocupado com os pares, ele tem que estar preocupado, por exemplo, vou citar aqui o exemplo de distribuição, né? Com o fornecedor que está o tempo inteiro ali avaliando a entrega dele, tem que estar preocupado com o cliente, tem que estar preocupado com a transportadora, se for o caso. Ou seja, eu preciso olhar quem são esses stakeholders, qual é a expectativa deles com relação à minha entrega e da minha equipe e como é que está a satisfação deles nesse momento. Porque aí, gente, é nesse momento que a gente ganha uma visão de fora para dentro e norteia o que a gente precisa melhorar ou mudar.
Quando eu tô aqui, vou citar eu olhei para a Júlia aqui agora, vou citar o exemplo do supermercado, então. Quem são os stakeholders do restaurante no supermercado, ou da área do FLV, ou da padaria? É o cliente, é o gestor, o gerente do supermercado, é cada colaborador da equipe, são as outras áreas do supermercado. Então, se eu tô falando da padaria, eu tenho o restaurante, eu tenho a frente de loja, né, o caixa, eu tenho o açougue. Então, eu tenho que estar atento o que essas pessoas, essas figuras esperam que eu, enquanto gestor e a minha equipe, por exemplo, da padaria, entregue para eles. Então, qual é a expectativa do meu cliente? Meu cliente, ele deseja encontrar o pão quentinho, ele quer uma apresentação boa, ele quer encontrar variedade, ele quer encontrar sabor, né? Então ele vem aqui na padaria do supermercado porque é o pão que ele gosta. Então eu tenho que estar atento o que ele deseja. Aí eu vou lá e faço a mesma pergunta sobre o meu gestor, gerente da loja. O que ele espera de mim? Ele espera que eu entregue tudo isso para o cliente e que eu venda, enquanto líder, que a minha equipe, ela não esteja lá só entregando o que o cliente quer, mas que ela esteja ali com um bom atendimento, com um serviço diferenciado, oferecendo as novidades que a gente tem. Então, quando eu trago esse olhar para fora de qual é a expectativa desses stakeholders e o quanto a gente está atendendo hoje, ou seja, o resultado que a gente está entregando, isso me dá a visão clara do que é que eu preciso melhorar na entrega da minha equipe. O que eu já faço muito bem, que é o nosso diferencial e a gente não pode perder, e onde é que a gente está falhando. Então tá, nós temos o pão quentinho, nós temos a organização, mas a minha equipe não encanta, ela não convence, ela não oferece, falha muitas vezes da gente não produzir a quantidade correta e faltar a variedade. Então isso já me norteia que eu preciso melhorar esses pontos com a minha equipe, que eu vou precisar fazer treinamento de atendimento, eu vou pedir ajuda ao RH, que eu preciso rever a minha capacidade de produção para ganhar uma visão da quantidade necessária e aí sim não deixar que o produto falte. Ou seja, quanto mais a gente olha para esse primeiro princípio de sair da visão de dentro aqui do dia a dia, conferindo se as coisas estão acontecendo, e eu vou olhar a expectativa dessas figuras, eu vou conseguir estar mais consciente no meu dia de como é que eu vou fazer essa operação rodar, a minha equipe rodar, para que a gente alcance os nossos resultados, que é a gestão eficaz. Entendido? Claro? Faz sentido para vocês? Vou avançar. Se surgir alguma dúvida, vocês me perguntam, certo? Segundo princípio fundamental para a gente poder ter uma gestão eficaz é ter uma liderança consciente. O que significa isso? É uma liderança que está atenta e conhece cada um da sua equipe na sua individualidade. Que olha e sabe que o João, que a Francisca, que a Flávia, que a Luana, que a Júlia, a Maristela, elas são diferentes e elas têm suas capacidades e suas dificuldades individuais. Elas têm seus perfis comportamentais. Então, quem estava, por exemplo, no workshop de inteligência do eu com o João, né, nesses 3 dias, viu muito ele falando sobre perfil comportamental. Então, uma liderança consciente, olha ele entrando aí, falando nele, uma liderança consciente é uma liderança que está atenta a isso. Existem hoje várias ferramentas gratuitas que você pode aplicar para conhecer o perfil comportamental de cada colaborador e assim você entender qual é a dificuldade dele, qual é a melhor forma de falar com ele para você potencializar essa pessoa. Por exemplo, uma liderança consciente é uma liderança que reserva tempo na sua agenda para ouvir essas pessoas, para entender as dificuldades, as ideias. Eu falei muito aqui nesse primeiro momento do pensar, do trazer ideias e soluções. Então, é uma liderança que olha o tempo inteiro para si, buscando entender a melhor forma de liderar cada pessoa, de acompanhar cada pessoa. E quando eu digo a melhor forma, é entendendo que não existe um modelo único. Um líder consciente não é aquele que diz, eu sou ativo, eu faço dessa forma, eu falo assim e ele age dessa forma com todo mundo. Não. Um líder consciente, ele se molda. Eu posso até ter a minha tendência, o que é mais confortável para mim. Falando, por exemplo, eu, Luana, enquanto líder, eu sou
uma líder que tem prazer em reconhecer as pessoas, em olhar para o que elas estão fazendo de bom e super elogiar, sabe? Em engajar, estimular as pessoas, mas eu tenho dificuldade de ser rígida, de ser forte, de chamar atenção. Só que enquanto líder consciente, eu não ajo só no que é confortável para mim. Eu me trabalho, eu fico atenta para entender que com determinada pessoa, naquele momento, eu vou precisar ser rígida, eu vou precisar cobrar, eu vou precisar chamar e ter uma conversa dura, eu vou precisar dar um ultimato. Ou seja, enquanto líder consciente, eu estou o tempo inteiro olhando para mim, para entender qual é a melhor forma de ativar cada pessoa, de desenvolver cada pessoa, de gerar o compromisso de cada um no que é importante para si, para que ele se engaje. E aí, quando eu falo isso, eu falo de conectar os objetivos pessoais. Enquanto líder, eu preciso conhecer aquela pessoa para além da entrega dela profissional. Quem é essa pessoa? Como é que é a vida dessa pessoa? O que move essa pessoa? Quais são as dores dela? Para que eu possa ajudá-la a conquistar os seus sonhos. Para que eu possa ser alguém que ajuda ela a ser alguém melhor. E assim, o nível de envolvimento, de compromisso, de entrega, ela vai ser muito maior. Porque um dos princípios que a gente vai falar aqui, até dando spoiler, é a relação ganha-ganha. Então eu preciso conhecer essas pessoas. Se enquanto líder, enquanto gestor, eu não tenho tempo na minha agenda para as pessoas, tem alguma coisa errada. Eu não estou fazendo o meu papel, porque eu só vou conseguir ativá-las, engajá-las, gerar clareza do que elas precisam fazer, do que a gente espera delas, se eu tiver tempo para essas pessoas, e tempo de qualidade, tempo coletivo, para envolver todo mundo e trazer um senso de equipe, mas também tempo individual. Então, o segundo princípio de uma gestão eficaz é ter uma liderança consciente. E aí, gente, é intuitivo? Sim, talvez. A gente diz que pode existir uma predisposição, a gente tem uma certa facilidade, mas liderança é desenvolvida, é aprendida, é prática. Invista seu tempo em ler, em estudar. Hoje a gente tem muito acesso à informação, a forma de você se capacitar e ser cada vez mais um líder consciente. Então, segunda dica de ouro é: se observe e invista em você enquanto líder para se tornar um líder consciente. Vamos ao nosso terceiro princípio. Ok? E aí, se vocês tiverem dúvidas, tragam também. Só vendo aqui um comentário da Júlia. Mas são nesses momentos que eles resolvem, ou revoltam. Não entendi, Júlia. Depois contextualiza para eu saber, não sei em que momento você colocou isso aqui, para eu poder comentar essa tua fala, certo? Vamos ao nosso terceiro princípio. Gente, o terceiro princípio está completamente conectado com o segundo. É uma consequência, inclusive. Envolvimento das pessoas. Nós não teremos uma gestão eficaz se as pessoas estiverem descomprometidas. Se as pessoas não tiverem senso de dono, de pertencimento, de engajamento, de desejo em fazer mais e melhor. Então, se a gente deseja uma gestão eficaz, aquela que entrega os resultados e que a gente consegue cumprir com o nosso propósito, a gente precisa engajar as pessoas. E aí aqui é muito do que eu comentei da liderança consciente, porque muito desse engajamento vai, primeiro, depender se a gente está sendo assertivo na hora de trazer essas pessoas. Isso é uma coisa, uma informação assim de ouro. Muitas vezes a gente seleciona errado. Quando eu falo de selecionar errado, pode ser comportamentalmente, a gente pode trazer alguém que não tá alinhado com a cultura, não se encaixa dentro da cultura da empresa, como a gente também pode trazer pessoas com um perfil que não se encaixa para aquela função. Então, primeira premissa básica para envolver as pessoas é você ter a pessoa certa no lugar certo. É fazer de fato uma boa atração e seleção para que as pessoas elas tenham prazer em estar ali. A gente só se envolve em algo que a gente gosta, que a gente tem prazer, que a gente tem vontade. Então, se eu tô numa função que não tem nada a ver comigo, que eu vou ali porque eu não arranjei outro emprego e eu tenho que estar aqui, como é que eu vou me envolver? Como é que eu vou me encantar? Como é que eu vou me motivar para acordar todo dia e dar o meu melhor? Da mesma forma, eu posso amar aquela função, eu posso amar ser um caixa. Adoro fazer isso.
Só que eu detesto o clima aqui, eu não gosto desse ambiente, eu não gosto desse lugar, desse trabalho. Como é que eu vou me envolver? Então, a gente precisa estar muito consciente e se desenvolver para trazer pessoas certas para os lugares certos. Essa é a primeira premissa, dentro do que a gente está falando de envolvimento das pessoas. E aí, depois disso, vem tudo que a gente falou da liderança consciente. Sou eu, enquanto líder, me certificar se essa pessoa sabe o que eu espero dela, sabe o que a empresa espera dela. Se eu, enquanto líder, acompanho essa pessoa, se eu escuto, se eu dou oportunidade para ela se colocar, agregar. Todos nós, seres humanos, desejamos ser reconhecidos, desejamos nos sentir importantes, úteis. Se a gente deixa uma pessoa fazendo a atividade dela, a gente não acompanha, a gente não estimula, qual é a motivação que ela tem ali? Tava comentando em uma live aí agora nesse momento, falando de família, que até as crianças em casa nesse momento de pandemia, de estar em isolamento, precisam se sentir úteis, precisam ser envolvidas em algo dentro de casa com uma responsabilidade, porque esse sentimento de utilidade eleva a nossa autoestima, eleva a nossa energia, eleva o nosso resultado. Então, voltando para nossa realidade de trabalho, a gente, enquanto líder, nessa liderança consciente, precisa olhar de forma sistêmica para essa pessoa, sobre a atividade que ela faz, sobre a clareza que ela tem, sobre a capacidade que ela tem para realizar e sobre a vida dela, o contexto dela nesse momento, a cabeça dela nesse momento. Isso são condições básicas para a gente envolver. E aí entra todas as estratégias de envolvimento das pessoas. Eu preciso ter uma liderança que seja individual e coletiva. Então eu vou precisar ter momentos dentro da minha rotina para envolver o time, para definir metas para esse time. Gente, não tem como a gente fazer uma boa entrega se a gente não conhece o que é pra gente fazer e se a gente não tem metas. Essas metas, elas podem ser simples. Vou conectar aqui com o exemplo da Júlia, né, que a gente estava falando do supermercado. Ai, meu Deus, que complexo, lá vou eu definir meta. Coisa simples. Fulano, tua missão hoje é dar o teu melhor para tu conseguir vender 10 pães delícia, 10 sei lá o que, 10 unidades disso, 10 quilos daquilo. O ideal é que você tenha metas claras, estabelecidas, para ter uma rotina de acompanhamento. Mas se você não tem, você pode começar dessa forma. Você pode começar colocando pequenos desafios para essa pessoa, mas trazendo para ela uma clareza do que você espera. E aí, com essa gestão realmente feita, né, estabelecida, é preciso, eu vou comentar isso mais na frente em outro princípio, mas é preciso essa rotina de acompanhamento. Mas eu preciso ter clareza do que se espera de mim. Muitas vezes a gente falha porque a gente reclama, né, enquanto líder. Eu fui lá, eu já disse 1000 vezes, a pessoa não muda, eu já dei um ultimato pra ela. Tá, como é que você falou? O que você orientou? O quanto você disse, eu espero que você mude isso. Esse comportamento não tá legal, este resultado não foi bacana. É isso, exatamente isso que eu espero de você, que você consiga vender 10 quilos de tal coisa. Tem que estar muito claro, porque às vezes a gente fala achando que a gente disse, mas a pessoa ela não entendeu. Então o envolvimento das pessoas exige isso, pessoa certa no lugar certo, clareza do que se espera dela e o nosso acompanhamento, feedback, como a Mary colocou aqui, para realmente envolver essa pessoa, desafiá-la no individual e no coletivo. Quando a gente partilha isso entre eles, quando a gente coloca e vai reconhecendo no grupo, gerando essa visão mesmo de que somos uma equipe, isso é muito poderoso para a gente gerar envolvimento. Deixa eu ver aqui comentários para a gente poder seguir. Negócios são pessoas, ontem, hoje, sempre, a Flávia disse, né? Aqui, o João comentou, a JS demonstrou que o que mais importa são as pessoas. Quando temos um grupo envolvido, o grupo faz o negócio acontecer. Gente, completamente, né? O João tá comentando da situação que aconteceu nessa sexta, né? Que foi, infelizmente, uma fatalidade, uma situação difícil do prédio, né? Ter sido incendiado, mas em uma semana, por conta das pessoas
certas, envolvidas, engajadas, comprometidas. A operação ela já está aí acontecendo, realizando, ensinando para toda a sociedade a capacidade de reação e de entrega e de amor, de brilho nos olhos, de encantar. Cada vídeo, cada fala dos colaboradores. Por quê? Porque se sentem engajados, envolvidos, pertencentes, importantes, porque querem saber o que eu posso fazer para contribuir, o que eu posso trazer de ideia. Foi aquilo que eu falei da caixa de leite no começo. As ideias, as soluções não precisam vir necessariamente de uma pessoa para pensar. Isso pode ser extraído de todas as pessoas da equipe pensando, trazendo ideias, e assim a gente consegue uma gestão eficaz que gera resultado. Vamos para o nosso quarto princípio, e aí se vocês tiverem dúvidas, eu vou comentando ao longo desse quarto princípio. Ele tem tudo a ver com o que eu já estava comentando. Foco no processo e no modelo de gestão. Ótimo! Eu cuido para ser um bom líder. Eu olho para as pessoas, eu sou uma pessoa assim que respeita, sabe? Que engaja, minha equipe me adora, que lindo. Só que eu não tenho um hábito, uma rotina focada em olhar para resultados. Vai dar erro. Porque não existe apenas eu envolver, engajar, ter uma liderança consciente, olhar para fora, entender qual é a expectativa dos meus stakeholders. Eu preciso ter uma mecânica, uma metodologia de acompanhamento e olhar para os processos. Eu preciso olhar para o resultado. Então é importante que você, enquanto líder, se deseja uma gestão eficaz, construa uma rotina de gestão eficaz através de um modelo de gestão, que você construa uma agenda. Quais são as coisas básicas que precisam ter nessa agenda? Isso aqui guarda isso, porque realmente pode fazer toda a diferença se você implementar no seu dia a dia. Primeira coisa, enquanto líder, eu vou precisar organizar na minha semana, pelo menos, um turno, um período, para eu pensar o negócio, para eu pensar os resultados da minha equipe, para eu olhar todos os sistemas, planilhas, entregas, olhar para resultado e pensar o que a gente precisa fazer para melhorar, o que a gente está alcançando, o que está aquém. Isso gente, semanalmente. Não dá pra gente esperar o mês, pra no mês seguinte a gente pensar o que a gente vai fazer de diferente, qual é a ação que a gente vai corrigir. Não. Isso tem que ser feito de verdade, continuamente. É o que a gente fala de faseamento. Eu preciso quebrar aquela meta do mês, definir metas da semana e reservar um tempo que eu não vou ser interrompido para que eu de fato olhe para esses resultados e pense para direcionar a minha equipe o que a gente precisa corrigir, o que a gente vai fazer diferente, o que tá massa, e eu vou reconhecê-los. Então isso é uma primeira coisa importante quando a gente fala de foco no processo e ter um modelo de gestão. Segunda coisa, eu preciso colocar na minha rotina com a minha equipe o acompanhamento dela. E esse acompanhamento, ele precisa ser registrado. Gente, não dá para fazer, se vocês fazem isso, abortem. Reunião com a equipe de boca. Vamos aqui, vamos reunir, fulano você sai com isso, Beltrano com aquilo, porque a probabilidade de vocês esquecerem o que ficou acordado é muito alta. O teu colaborador comprometido, eu vou falar um Gabriel da vida, né, que é o nosso Gabriel maravilhoso rap, ele sai de lá sabendo o que ele tem que fazer e ele faz, e ele lembra e ele manda antes. Maravilha! Perfeito se eu tenho alguém assim. Mas na minha equipe vai ter também pessoas que vão sair de lá, tá bom, pode deixar que eu vou fazer. E ela não vai anotar. E ela vai anotar, mas ela não vai priorizar. E ela vai esquecer. Então é fundamental que você crie uma mecânica, um canal de comunicação para cada reunião, cada direcionamento que você for fazer, você saia e escreva, direcione. Fulano ficou com isso, Beltrano ficou com aquilo. E quando a gente for acompanhar de novo, a gente sente e aqui venha ver o que fez, qual foi o resultado. E aí, vocês vão ver que no começo, o tempo que a gente gasta é vendo, fez ou não fez? E aí a pessoa vai dizer, não fiz por isso, por aquilo, por aquilo. Quando isso se torna realmente algo implementado, algo que já é consistente, que
a gente faz continuamente, o tempo que a gente está ali, não é mais fez ou não fez, porque é feito, mas é pensando qual foi o resultado gerado. Isso aqui que a gente fez teve qual repercussão? Então eu vou de novo voltar aí para conectar contigo, Júlia. Isso não precisa ser só para líderes que têm equipe em escritório, que vai sair para o computador para produzir algo, não. É ali no dia a dia mesmo, lá no supermercado. Então eu posso trazer a minha equipe e dizer, gente, fulano, hoje a tua missão é essa, Beltrano vai sair com isso daqui, a gente tem que melhorar, vimos aqui que a gente tem que melhorar essas coisas no nosso setor. A limpeza, a produção e o atendimento. Fulano vai promover um treinamento de atendimento. Outra pessoa vai cuidar disso aqui da produção. E eu anoto, registro tudo isso. E marco a reunião de acompanhamento, que tem que ser com frequência. De acordo com o projeto, você vai ver qual é a necessidade de acompanhamento, mas é importante que, independente de projeto, você tenha uma rotina de acompanhamento, de reunir o pessoal mesmo e dar essas diretrizes, pelo menos semanal e diariamente ali, ó, dizendo para ele o que ele vai focar naquele dia. E aí, na reunião seguinte, no próximo momento, não esquece aquilo que foi passado, senão a gente perde a credibilidade, perde até a motivação da pessoa, porque ela foi, porque ela fez, porque ela agora tá vendo a oportunidade dela agregar e aí a gente, enquanto líder, esqueceu. Já tá agora pensando em outra coisa. Então, esse acompanhamento é imprescindível. São coisas básicas que, se a gente fosse aprofundar, levaria aqui muito tempo, mas eu tô querendo trazer, assim, elementos que vocês podem aplicar no dia a dia de vocês para, de fato, melhorar essa gestão e esses resultados. Então, não podemos perder esse foco no acompanhamento, no feedback imediato. Gente, feedback tem que ser, ó, no momento. Tem alguma coisa que precisa ser corrigido, não espera a reunião lá para fazer, não. É imediato, porque a gente precisa educar as pessoas. E lembrando que feedback teria que fazer outro momento aqui, mas tem vídeo aqui no Insta da Rap sobre feedback. O feedback precisa ser com base em dados e fatos, beleza? Vamos para o nosso quinto princípio, melhoria contínua. Isso é algo que a gente precisa trazer, implementar enquanto cultura na nossa equipe. É estimular essas pessoas verdadeiramente a querer ser melhor, a buscar fazer mais e melhor. E isso é uma coisa que você, enquanto líder, tem condições e tem total poder de desenvolver na equipe, a começar pelo teu próprio exemplo. Boa noite, Dori! Seja bem-vindo, meu amigo. A começar pelo seu próprio exemplo. Se você é uma pessoa que está ali o tempo inteiro se desafiando, mostrando o quanto você está buscando evoluir, você mostra isso automaticamente para as pessoas. A gente teve agora o workshop Inteligência do Eu, né, que o João fez, que foi um workshop gratuito, e aí eu saí colocando em todos os grupos de academia de líderes que eu tinha e tal, e as líderes, né, tô me lembrando aqui das líderes estavam falando, nossa, eu posso convidar a minha equipe? Claro, é gratuito. Então eu vou chamar, né, toda a minha equipe. A gente viu várias pessoas lá, né, da Avon. Isso é dar o exemplo. Eu estou aqui investindo no meu desenvolvimento e dando oportunidade para a minha equipe. Eu estou mostrando para elas o quanto melhorar, crescer é importante. Eu estou mostrando que eu não sou um ser pronto, perfeito, não. Eu tô aqui, ó, buscando fazer mais e melhor. Então esse é um exemplo de como a gente pode trabalhar a cultura da melhoria contínua. Pelo nosso próprio exemplo, pelo quanto a gente investe no nosso desenvolvimento e instiga a equipe a desenvolver e investir em si também. Além disso, é aquilo que a gente falou de trazer ideias. Quanto mais eu tenho no meu modelo de gestão, na minha rotina do dia a dia, momentos com eles, onde eu vou aqui juntar a equipe e dizer, pessoal, precisamos melhorar o nosso resultado nisso. Fulano, qual é a tua ideia? Cicrano, qual é a tua? O que você pensou? O que a gente pode fazer? Quanto mais eu faço, eu tenho essa rotina com eles, mais eu tô colocando eles para pensar e melhorar. E buscar ser alguém melhor, pessoalmente e profissionalmente. Outra dica valiosa para esses momentos, essas reuniões de brainstorming, onde a gente reúne as pessoas para que elas tragam ideias. É importante que você faça um plantar antes daquele momento. Ou seja, avisa pro pessoal, gente, amanhã
a gente vai se reunir para poder melhorar esse ponto. Eu quero que vocês já pensem e tragam ideias, porque você coloca as pessoas para já se prepararem para vir para esse momento realmente agregando e não ali sendo pega de surpresa. Então, duas coisas que eu falei até agora com relação à melhoria contínua. Você buscar o tempo inteiro se desenvolver, ter uma fala de alguém e comportamentos de alguém que se desenvolve, estimular isso com a equipe e fazer dentro da tua rotina momentos onde essas pessoas vão pensar, vão trazer ideias, vão ajudar a melhorar os resultados. Terceira coisa para a gente finalizar esse ponto fundamental todos nós temos o direito de errar. Se você, enquanto líder, condena um erro, cai pra cima com todas as pedras e armas, quando a pessoa falha, o que você está trazendo para ela? A ideia de que eu não posso errar. Se eu não posso errar, é melhor eu ficar fazendo aqui tudo que eu fiz e não me abrir para novas possibilidades, para novas formas de fazer, para não correr o risco de errar. Então, uma cultura de melhoria contínua que é fundamental para que a gente tenha uma gestão eficaz, ou seja, para que a gente aperfeiçoe continuamente o que a gente faz, é uma cultura que permite, que instiga que as pessoas façam e aceitem se elas errem. Porque o grande foco aqui é extrair o aprendizado. Se houve um erro, eu preciso parar, trazer essa pessoa, acolher, dizer ok, mas o que a gente aprendeu? O que a gente vai fazer de diferente para a próxima vez? É não deixar sair de uma situação dessa sem extrair o aprendizado. Beleza? 3 dicas aí para você conseguir implementar uma cultura de melhoria contínua com a tua equipe. Bom, vamos para o nosso 6º princípio. Tomada de decisão baseada em fatos e dados. É aquilo que eu falei. Dentro da tua rotina, você precisa ter um tempo que você congela para você pensar os resultados da tua equipe, da tua área e buscar as melhorias. E aqui é um tempo onde você vai mergulhar em dados e fatos. Você vai olhar relatórios, o que é que eu tenho de informação, o que é que eu tenho das expectativas dos stakeholders, o que eu entreguei para eles, para que eu possa tomar decisões e pensar o que fazer com base em dados e fatos. É o que a gente chama também de implantar um FCA, fato, causa, ação. O que aconteceu, qual foi a causa e o que eu vou fazer para corrigir, para melhorar. Se a gente não toma decisões ou não constrói ações com base nisso, com base no nosso achismo, com base no que falou, a probabilidade da gente construir uma estratégia errada é muito grande. Então, quanto mais a gente se desenvolver, e aí mais uma vez, isso é prática, eu fazer o exercício, Luana, não tenho a menor ideia. Pra mim sempre foi, eu chego aqui no trabalho, faço as coisas, direciono o pessoal, mas por onde eu começo? Comece olhando os resultados que vocês entregam. Como eu tinha comentado aqui, Júlia, padaria, o que a gente precisa entregar? O que a gente está entregando? Será que a gente está atendendo essa expectativa? Vou buscar esses dados. Cadê? Quanto é que eu vendi hoje? No que eu vendi? O que saiu mais? O que está saindo menos? O que as pessoas estão pedindo? O que eu tenho de informações e que eu vou colocar a minha equipe para trazer para mim? Não sou eu necessariamente que preciso coletar, mas o meu papel enquanto líder é me aprofundar nisso e pensar. O que eu posso fazer, quais são as ideias, o que eu vou estimular a minha equipe a pensar para a gente melhorar os nossos resultados. Então, tomada de decisão tem que ser baseada em dados e fatos, tem que ser aprofundada, tem que ser questionada, tem que ser, como a gente fala, estressada. Eu preciso estressar o sistema, as respostas, as possibilidades para eu conseguir realmente pensar em estratégias assertivas. Beleza? Para o nosso 7º e último princípio, que eu tinha falado inclusive da relação ganha-ganha. Os benefícios, eles precisam ser mútuos nos relacionamentos. Eu preciso enxergar uma relação ganha-ganha para eu poder envolver as pessoas, motivá-las, conseguir melhoria contínua para a gente alcançar os resultados. Se eu, enquanto líder, estou pensando na minha entrega, no meu resultado, mas eu não estou pensando no impacto disso para as outras áreas, eu não estou pensando ou criando ações sustentáveis. Quando eu falo de sustentável, eu estou falando de sustentabilidade mesmo, né? Então, eu preciso pensar que os meus resultados, o que eu estou estimulando a minha equipe a fazer, é importante para ele, para cada um
um deles para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, para o alcance dos seus sonhos e preciso conectar isso. O que eu estou fazendo beneficia o meu cliente final, o meu consumidor, com o momento que ele vai ter com a família, no momento que ele vai estar consumindo aquele produto, por exemplo. Eu tenho que pensar que isso é importante e agrega, e no que agrega para o meu líder, para o dono da empresa, para as outras áreas. Como é que eu estou contribuindo quando eu faço um bom trabalho com a minha equipe? Poxa, eu estou contribuindo com os outros, estimulando, incentivando, mostrando que eles podem. Então, quanto mais eu tiver consciente dos benefícios do que eu estou fazendo para esses stakeholders, para as outras pessoas nos relacionamentos, mais eu tenho argumento e visão para engajar as pessoas. Então, é fundamental que quando eu esteja pensando, conversando, elaborando, eu conecte as pessoas com esses benefícios. Mesmo que seja algo desafiador, que vai tirá-las da zona de conforto, sabe? Que vai ser desconfortável, que vai incomodar porque a gente tem que fazer. Mas o que ela ganha com isso? Quanto mais a gente se preparar pensando em dados e fatos, no benefício que ela ganha, ela e os outros, não só falando para ela, olha, colaborador, você vai ganhar isso, mas mostrar para ela essa visão sistêmica do quanto aquilo agrega para os outros, agrega para o cliente, mais a gente vai realmente conseguir envolver as pessoas nos nossos propósitos. Então, gente, ter essa visão dos benefícios mútuos faz toda a diferença e nos permite uma gestão eficaz e consciente, que agrega realmente valor, né? Bom, vindo aqui então para o resumo disso, ficou ruim de ver, mas depois essa live vai ficar salva. E quando a gente salva a live, sai, né, os comentários e fica só a imagem limpa. Então vocês podem voltar aqui depois e printar, né, esse slide. Aqui eu trouxe esses 7 princípios que eu comentei, né, que são coisas que, se você implementar, se você tiver atenção para colocar no teu dia a dia, vai fazer toda a diferença para o teu resultado com a tua equipe. Então isso aqui é algo que você pode imprimir, colar, sabe? Colocar para realmente você estar o tempo inteiro olhando e vendo dentro da tua rotina o quanto você está focada nisso. Então, recapitulando, foco nos stakeholders, qual a expectativa deles e o resultado que a gente está dando, para de fato ter uma visão de fora para dentro e ajudar a melhorar a nossa entrega, os nossos processos, o nosso resultado. Ter uma liderança consciente, investir o teu tempo para se desenvolver enquanto líder, entendendo que isso é uma ferramenta que você tem que se aprimorar, que vai vir com a prática, mas vai vir com conhecimento, com técnicas que podem melhorar a tua performance. Só ver aqui o comentário da Júlia. Lembrando que estamos na semana detox da Academia do Eu. Exatamente, né? Cuidado aí para não se vitimizar, não reclamar. Exatamente. Então, enquanto líder consciente, tá o tempo inteiro pensando no que você fala, nas suas atitudes, em como você faz e o quanto você pode investir o seu tempo para se aperfeiçoar como líder e agir como um líder consciente, com tempo na tua agenda para olhar individualmente para cada colaborador. O envolvimento das pessoas, então reserve tempo na sua agenda para compartilhar as metas entre eles, para reunir essas pessoas, para reconhecer, para de fato mostrar para eles qual é a nossa missão essa semana, o que a gente precisa entregar, o que a empresa espera da gente, o que o cliente espera da gente, e conectar essas pessoas com esse propósito, tá? O quarto, foco no processo e modelo de gestão, ou seja, ter uma rotina sua fixa que você vai respeitar, que você vai aprimorar para acompanhar resultado, que envolve metas claras, acompanhamentos, reuniões com registro do que a gente está fazendo e feedback. Sentar, ver o que a gente pensou, olhar se foi feito, os resultados que a gente teve e feedback. Feedback one-to-one, ou seja, feedback 1 a 1 e feedback coletivo. Dentro disso que vocês estão pensando e também na performance daquela pessoa. Então, ter uma rotina que você vai ter um tempo com aquela pessoa para mostrar o que ela está indo bem, o que ela pode melhorar. Ok?
O 5, melhoria contínua. Trazer realmente para a tua equipe o senso e a ideia da melhoria contínua, que, como a gente comentou, pode ser desenvolvida pelo teu próprio exemplo, em estar sempre buscando isso, pelas oportunidades que você vai dar numa rotina que faça as pessoas pensarem em trazer ideias, e no respeito às falhas e erros, ou seja, não condenar falhas e erros, e sim extrair os aprendizados para que a gente consiga realmente melhorar a cada situação. Então, 3 dicas básicas com relação à melhoria contínua. Tomada de decisões baseadas em dados e fatos. Então, ter uma rotina onde você para olhar os resultados, o que aconteceu, qual foi o impacto disso, e com base nisso você poder pensar em ações de verdade que vão resolver, agregar, melhorar, potencializar aquele resultado, aquela situação. E por fim, o olhar para os benefícios mútuos. Ajudar a tua própria visão e a visão da tua equipe a enxergar as coisas de maneira sistêmica. Ou seja, realmente entendendo o que ela ganha e o que as outras pessoas ganham. Quanto mais nós tivermos ações que sejam, que beneficiem diferentes pessoas, diferentes áreas, isso é uma dica. Voltou aí para vocês? Voltou, né? Quanto mais dica, né? Recapitulando. Quanto mais pensou em uma ação, pensei, vamos fazer isso, pensamos nessa estratégia, nessa ação, estressa isso se questionando quais os benefícios para os stakeholders com relação a essa ação. Então, para o cliente é isso, para o colaborador é isso. E esses são os benefícios que a gente vai encontrar com essa ação. Massa! Quanto mais benefícios eu encontrar para os diferentes stakeholders, isso é uma validação de que essa ação e essa estratégia ela está sendo assertiva. Beleza? Então, deixa eu só ver aqui comentários. O Dori disse que perdeu o começo, mas vai ver quando tiver salvo. Perfeito, Dori. Vai ficar aqui salvo, então você consegue acessar e extrair, e tem também as imagens, então dá para printar, e aqui tem o resumo de tudo. Gente, então, quanto mais você, enquanto líder, nós como líderes, estivermos conscientes, implementando dentro da nossa rotina esses princípios, mais a gente vai ter condições de ter uma gestão eficaz, ou seja, uma gestão que realmente consegue entregar o propósito, entregar os resultados e alcançar aquilo que ela espera alcançar. É isso que a gente deseja enquanto gestão eficaz. Eu agradeço a presença de todos. Faltam 2 minutos para a gente encerrar. Flávia está dizendo aí muitos insights maravilhosos, é isso. Aqui a ideia é insight, é muito rápido o tempo que a gente tem, mas é provocá-los, trazer realmente ideias do que vocês podem aplicar no dia a dia de vocês para melhorar a sua gestão. Ficamos aqui à inteira disposição, acompanhem o nosso Momento Rap. Próxima quinta-feira às 8 horas tem mais. Acompanhe os vídeos que a gente vai subindo aqui, porque a gente realmente busca trazer conteúdo de qualidade. E contem com a gente para o que a gente puder contribuir. Boa atuação, boa liderança, bons resultados para vocês. Uma liderança consciente e que verdadeiramente seja eficaz para os resultados que você precisa entregar para você e para a sua equipe. Um beijo no coração, beijo Joana, Dori, Júlia, Flávia, beijo pra vocês. E se isso for contribuir com outras pessoas, avisa que a live tá salva aqui, tá bom? Beijo, gente, fui e até a próxima!